Eu sou o Rafael e o filme de hoje se chama Não, Não Olhe. Em 1998, durante a gravação de um seriado que tem um chimpanzé como protagonista, o estouro de um balão assusta um macaco chamado Gord. Isso faz com que ele ataque e mate a maioria das pessoas que estavam no show. Depois disso, nós vamos para os dias atuais. Otis e seu filho O.J. trabalham com um treinamento de cavalos para produções cinematográficas. Em uma certa manhã, o O.J. percebeu que o seu celular não estava funcionando e ele escuta a voz de uma mulher gritando do céu. De repente, depois de ouvir o barulho de várias coisas pequenas caindo no chão, o Otis vê o seu pai congelado em cima do cavalo. Quando o animal se move, o Otis cai no chão sangrando. O Otis corre para levar o Otis ao hospital, mas infelizmente ele não consegue. E o pobre homem morre porque uma moeda atravessou o seu olho caindo do céu. Quando o Otis volta para casa, ele percebe que tem uma chave presa no corpo de um cavalo. 6 meses depois, um dos cavalos do rancho é alugado para um comercial dirigido pelo famoso diretor de fotografia Host. O Otis costumava levar os animais para o estúdio, mas agora é o trabalho do O.J. e ele não tem experiência em conversar com as pessoas. Ele é simplesmente muito tímido e desajeitado. Felizmente, a sua irmã aparece para ajudar. Ela explica que barulhos altos são proibidos, mesmo que seja para movimentos bruscos, e os telefones devem estar sempre desligados. Agora todos podem começar a gravar, mas infelizmente o cavalo se assusta quando acidentalmente vê o seu próprio reflexo, e essa reação forte faz com que os irmãos sejam demitidos. Depois que eles saem do estúdio para ir para casa, o O.J. leva sua irmã e o cavalo para um pequeno parque temático de faroeste que se chama Jupiter's Claim. Enquanto o O.J. leva o cavalo para o estábulo, ele olha ao redor do parque. Ele encontra uma câmera que tira fotos engraçadas e um balão gigante representando Jups, o personagem cowboy do parque. Então, os irmãos procuram o dono do lugar, que é o próprio Jup, do parque adulto. Como a fazenda estava com problemas financeiros, o O.J. já vendeu 10 cavalos do pai para o Jup. E hoje ele veio vender mais um porque eles não conseguiram um emprego. Ao negociar com o Jup, o O.J. manifesta interesse em possivelmente comprar os cavalos de volta no futuro, mas o Jup hesita e se oferece para comprar o rancho. A conversa deles é interrompida quando a Em começa a olhar ao redor do pequeno museu do Jup e encontra uma referência ao massacre de Gord, além de uma foto do pequeno Jup dando um soco no Gord. Acontece que depois de interpretar um cowboy em um faroeste, o Jup interpretou o garotinho no show de Gord. Ele também foi um dos únicos sobreviventes do ataque do chimpanzé. O Jup costumava vender ingressos para as pessoas verem todas as peças que ele guarda do dia do ataque. Quando a Em pergunta o que realmente aconteceu com Gord no dia do ataque, o Jup diz para ela assistir a sketch do SNL ao invés de dar mais detalhes. Depois disso, nós vemos uma cena do Jup quando era mais jovem, escondido debaixo da mesa com gotas de sangue no seu corpo. À noite, os irmãos voltam ao rancho e bebem um pouco do antigo estoque do Otis. A Em se emociona ao encontrar uma foto do Jean Jacket, que deveria ser o seu primeiro cavalo, mas o Otis acaba mandando ele para uma produção cinematográfica. Independente disso, o O.J. ainda acha que o seu pai mudou a indústria, e é por isso que ele se recusa a vender o rancho para o Jup. De repente, a Em percebe que tem um cavalo na arena quando ele deveria estar no seu estábulo. O O.J. foi lá dar uma olhada, só que a Em colocou uma música bem alto, e assim que o O.J. vira para brigar com ela, o cavalo fugiu. O O.J. entra no carro e segue as pegadas até a propriedade do Jup, onde ele consegue ouvir o show do Jup bem de longe, cercado de luzes. Nesse momento, a energia caiu no rancho por apenas alguns segundos, e o O.J. começa a ouvir alguns gritos. Depois de olhar para o céu, o O.J. decide que é melhor voltar ao rancho sem recuperar o cavalo. No rancho, a Em ajuda o seu irmão a olhar as imagens de segurança, mas ela não entende o que ele estava procurando. Assim, ele confessou para sua irmã que nunca fez sentido que as coisas que caíram no rancho e mataram seu pai viessem de um avião como a polícia tinha falado. Nessa noite, ele escutou o cavalo fazer um som que nunca tinha ouvido um cavalo fazer antes, e viu algo enorme no céu. Era incrivelmente rápido e silencioso demais para ser um avião, o que só podia significar uma coisa. A Em decidiu confiar na teoria alienígena do O.J. No dia seguinte, eles vão a Fry's Electronics para comprar algumas câmeras. Eles tinham a esperança de conseguir gravar esse OVNI e ganhar dinheiro.
O funcionário Angel ofereceu seus serviços para instalar tudo, mas os irmãos se recusam. Quando eles começam a discutir se as baterias de backup das câmeras funcionam, o O.J. menciona como ele não tem certeza de que confiar neles e explica o que aconteceu com o seu telefone no dia que seu pai morreu. Os irmãos perceberam o quão pouco eles entendem sobre o assunto e permitem que o Angel faça a instalação para eles. Enquanto ele trabalha, ele conta a O.J. tudo sobre teorias da conspiração, de alienígenas e como ele está certo de que há algo lá fora, apenas esperando para pegar eles. A conversa deles é interrompida quando a Anne aparece com a isca, uma estátua de cavalo que tem uma guirlanda enrolada em volta do seu pescoço, provando que ela roubou do parque do Jupe. Falando em Jupe, ele aparece para deixar um panfleto convidando os irmãos para o seu novo show de família. De noite, o O.J. escuta alguns barulhos vindo dos estábulos. Ele vai investigar e encontra as luzes acesas, mas assim que ele desliga elas se acendem de novo. De repente, duas criaturas alienígenas apareceram na frente dele. O O.J. começa a recuar enquanto pega o telefone para gravar. O O.J. estava muito assustado e ele bate em uma criatura que cai no chão e revela que eles são apenas os filhos do Jupe disfarçados, fazendo uma pegadinha no rancho por ter roubado a estátua do cavalo. As crianças fogem, mas o O.J. percebe que, como parte da brincadeira, eles libertaram um dos cavalos reais. Enquanto o O.J. vai buscar o animal, a Anne percebe um inseto cobrindo a câmera A, que estava no telhado. O Angel liga para ela para informar ela da mesma coisa porque ele manteve acesso às câmeras no seu computador depois da instalação. Ele também aponta que a câmera B, que fica mais adiante, estava fora do ar, sem movimento. O O.J. encontrou o cavalo e tenta trazer ele de volta, mas o cavalo fica com medo e foge enquanto empurra o O.J. para o chão. No minuto que o O.J. se levanta de novo, a estátua do cavalo desaparece, e agora a guirlanda pode ser vista pendurada em uma nuvem. O Angel estava frustrado por não conseguir ver nada, já que tinha um inseto ainda lá em cima, e os irmãos chegam à conclusão de que o OVNI estava escondido na nuvem. Enquanto o O.J. corre para se esconder nos estábulos, a energia acaba no rancho e o telefone da Anne também se apaga. A câmera A ainda estava funcionando graças à bateria de backup, então a Anne sobe no telhado para tentar fazer ela olhar para cima. Mas jogar coisas nela não é o suficiente. No estábulo, o O.J. observa o OVNI pegar o seu cavalo antes de voar rapidamente para longe, o que instantaneamente permite que a energia volte. Depois, a Anne quer deixar o rancho por conta da sua segurança, mas o O.J. se recusa porque ele precisa ficar com os cavalos restantes. Naquela noite, o O.J. sonha com o Watts e o dia em que ele lhe ensinou que alguns cavalos, como o Jean Jacket, podem ser territoriais e não são adequados para serem treinados. No dia seguinte, a Anne liga para o Holtz para pedir ajuda para gravar o OVNI, mas ele se recusa e desliga. Momentos depois, o Angel aparece para olhar o céu perto do rancho e confirma algo que viu nas imagens de segurança. Tem uma nuvem que não se move há 6 meses, porque a coisa que eles viram ontem à noite não se moveu como uma nave. O O.J. acha que lá tem uma grande nave que se esconde atrás da nuvem até ficar com fome. Isso confirmaria sua teoria de que o OVNI matou o seu pai e pega os animais para comer. Depois cospe qualquer coisa ali e boa. Mas infelizmente apenas uma nuvem engraçada não é prova suficiente para chamar a atenção da imprensa. Algum tempo depois, antes de se preparar para o seu próximo show, o Jump lembra o que realmente aconteceu no dia em que o Gord enlouqueceu. Eles estavam gravando como de costume até que um balão estourou e deixou o Gord uma fera. Então o pequeno Jump correu para se esconder debaixo da mesa e ficou vendo o animal matar a maioria dos seus colegas de elenco. Então o Gord se aproximou do Jump, mas antes que ele pudesse tocar, a polícia atirou no macaco, espalhando o sangue do chimpanzé por todo o Jump. No rancho, o Angel estava protegendo as câmeras de uma tempestade e O.J. encontra o panfleto do Jump promovendo o show. Ele percebeu que o Jump deve estar usando os cavalos que ele vendeu como isca para o show, e é por isso que ele hesitou quando o O.J. pediu que ele os vendesse de volta no futuro. O Jump não pode devolver os cavalos
porque o alienígena os comeu. Determinado a não perder mais os animais amados do seu pai, o OJ decidiu fazer uma visita ao parque temático para recuperar o último cavalo que vendeu. De volta ao Jupe, ele estava começando o show apresentando ao público a sua esposa e os seus filhos, que estavam usando fantasias de alienígenas novamente, porque fazem parte da mercadoria. Juntando-se a eles hoje, também tem um outro membro do elenco que sobreviveu ao ataque de Gordy, uma mulher que estava deformada em cadeira de rodas. Com o cavalo do OJ em uma gaiola no meio da arena, o Jump anuncia que o alienígena deve estar aqui em 1 hora, porque ele aparece no mesmo horário todos os dias. No entanto, desde o dia anterior, uma das suas vítimas era apenas uma estátua de cavalo, então hoje o OVNI fica com fome mais rápido e já aparece na arena. O Jump abre a gaiola, mas o cavalo se recusa a sair e o alienígena acaba comendo as pessoas. Quando o OJ chega à arena, ela estava completamente vazia, exceto pelo cavalo, só ele estava ali. O OJ tenta chamar ele, mas não se atreve a se aproximar porque o alienígena ainda estava voando em cima deles. Na verdade, o OVNI vê ele e tenta comê-lo. Então o OJ se esconde no prédio mais próximo e desmaia depois de cair por conta de um empurrão do vento do alienígena. Quando o OJ acorda, já é de noite e a tempestade começou e o cavalo estava bem. Ele tenta ligar para Em para confirmar que a sua teoria estava certa, mas naquele momento a energia acaba de novo e a ligação morre. O Angel estava a caminho da casa. Ele consegue adivinhar o que estava acontecendo quando a sua van para no meio da estrada. Então ele corre de volta para o rancho para encontrar uma faca e se esconder entre os móveis com a Em. Nesse momento, o alienígena para em cima do rancho para cuspir todos os pertences das pessoas que comeu e também cobre a casa de sangue. Durante todo o processo, a Em e o Angel podem ouvir os gritos das vítimas. O OJ volta ao rancho com o cavalo e pensa em sair do carro, mas assim que escuta o rugido do monstro, ele decide ficar lá dentro. Isso quase mata ele, porque o alienígena derruba uma estátua do Jup que cai em cima do carro. Depois de cochilar por algumas horas, o OJ acorda quando a energia finalmente volta. Não estava mais chovendo. O Angel com a Em estavam discutindo se é uma boa sair de casa ou não. O OJ sai correndo do carro e vai até a van do Angel, e ele abre a porta para que ele possa ser ouvido. Agora, sabendo que ele estava do lado de fora, o Angel e a Em saem de casa com a intenção de se juntar ao OJ, mas de repente a energia acaba de novo quando a criatura reaparece. Então o OJ se lembra de algo: seu cavalo não gostou quando viu seu próprio reflexo. Então o OJ fez questão de não olhar para cima, mantendo os olhos no chão. O truque funciona e o OVNI voa sem notar ele, e assim que o Angel e a Em entram na van, os três vão embora. Quando chegam à cidade, o trio sai para comer e tenta pensar no que fazer. Enquanto isso, o host estava assistindo ao noticiário e descobre o que aconteceu com o Jump e o seu povo. Isso é o suficiente para ele mudar de ideia, então ele liga para Em para dizer que ele fará de tudo para gravar o OVNI. O trio volta ao rancho na manhã seguinte e descobre que o cavalo estava bem. O Ross também já estava lá esperando por eles. O OJ compartilha o que aprendeu sobre não poder olhar para o alienígena, que ele apelidou de Jean Jacket. O OJ também aceitou ser a isca para atrair o Jim, e a equipe começou a planejar a armadilha que será gravada pela câmera de filme de manivela do host, que não requer eletricidade, bem antiga. Preparar as coisas leva o dia inteiro, então o plano começa na manhã seguinte. A Em coloca uma música bem alta de novo, dessa vez saindo de alto-falantes que eles instalaram no telhado. Depois nós vemos um monte de bonecos de posto espalhados por todo o campo, então se algum deles cair, poderão adivinhar a localização do OVNI, mesmo que estejam escondidos atrás das nuvens. Enquanto o host grava com o Angel, a Em fica atrás de olho nas câmeras de segurança. O OJ monta no seu cavalo e vai até o meio do campo para observar tudo. O plano deles é interrompido com a chegada de um cara de moto. E quando a Em sai para mandar esse cara que se chama Ryder embora, ele descobre que ela estava com TMZ, e o Ryder ignora os avisos da Em. Então, como ele não conseguiu uma entrevista com ela, ele foi até o campo onde os bonecão de posto começaram a cair. Logo a energia da moto também acaba, e o Ryder cai no chão, ficando muito machucado e para de se mover. O OJ se aproxima do Ryder com a intenção de salvar ele, mas assim que ele se aproxima, o OVNI do Jean Jacket apareceu e o OJ tem que cavalgar o mais rápido possível. O Jean Jacket come o Ryder e ignora o OJ por enquanto, porque ele estava olhando para baixo.
No entanto, quando o OJ atinge a posição que ele concordou com seus amigos, ele coloca o capuz e o seu moletom, que tem 2 grandes olhos costurados nele para chamar a atenção do Jean Jacket. Esse é o começo do que a equipe chama de a corrida. O OJ deve atrair o Jean Jacket na direção certa para que o Rush possa obter a foto perfeita da sua perseguição. A corrida vai bem e o OJ consegue se esconder dentro dos estábulos antes que o Jean possa pegar ele. No entanto, o Rush percebe que a luz estava contra eles esse tempo todo, o que significa que a filmagem será inútil. Não querendo desistir ainda, o Rush leva a câmera até o morro e deixa o Jim para vir comer ele, apenas para que ele possa gravar o processo de dentro. Depois o Jean Jacket vai atrás do Angel, que se enroscou em uma lona e arame farpado por conta do vento causado pelo OVNI. Quando o Jim tenta comer ele, ele se machuca com um arame farpado e o cospe para fora. A dor irrita tanto a criatura que faz a forma dele mudar. A moto do Ryder ainda não estava funcionando por conta da presença do Jim, então por enquanto fica tudo tranquilo, claro, olhando para baixo. O OJ consegue voltar com o seu cavalo e olha para cima de propósito para atrair o Jean Jacket para longe da sua irmã, porque ela estava com perigo de ser comida. Uma vez que eles estão longe o suficiente, a moto começa a funcionar de novo e a Em vai em direção ao parque temático enquanto Jean vem atrás dela. No parque, a Em libera o mascote do balão, então corre para a câmera no poço para começar a tirar o máximo de fotos possível enquanto Jim engole o balão, que explode rapidamente. Essa explosão machuca muito Jean Jacket, aparentemente matando ele. Quando a imprensa começa a chegar na área, a Em comemora sua vitória, porque não apenas a Em tem as fotos agora que vão salvar a sua situação financeira, mas ela também pode se reunir com o seu irmão ileso e, é claro, o cavalinho que só estava querendo sobreviver. Muito obrigado pela história de hoje e até a próxima!